Boa noite. Aqui nós estamos em Juiz de Fora, e no Brasil, né? Na cidade querida de muitos, no estado de Minas Gerais. Meu nome é Sônia Maria Ferreira, também conhecida como Sônia Dias, e atendendo ao nosso companheiro Ivair, estamos aqui para fazer umas reflexões sobre a conciliação. Esse tema, a gente tem vivido nele alguns momentos muito importantes. Diante das dificuldades que o mundo está vivendo atualmente, nós temos trabalhado muito a necessidade de conciliar. Hoje mesmo, né, nós lembramos que ao querer fazer uma prece, que devemos deixar no altar a nossa oferenda. Se tivermos alguém com quem estamos com dificuldade, primeiro deixamos a oferenda e vamos nos reconciliar. Parece assim tão simples, né? Está em Mateus, e a palavra que ele quer chamar a atenção para nós é da necessidade de limpar nossos corações, para que tenhamos uma facilidade de alcançar Deus e alcançar a misericórdia dele. Existe muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nos aborrecemos, nos desgastamos, ficamos agitados, falamos o que não devemos. É um momento atual muito natural acontecer tudo isso. Natural, mas não é bom. Não é normal, porque se a gente deixar que essas coisas continuem acontecendo, nós estaremos naturalmente indo ao contrário da lei de Deus. A lei de Deus é a lei de amor, é a lei de bondade, é a lei do perdão, é a lei da caridade. Quando Jesus deixou a terra, como último pensamento para nós refletirmos, uma lei segura, reuniu tudo que pôde: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Para compreendermos melhor esta lei, ainda tem para nós essa reflexão: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Nós dependemos tanto do outro em todos os nossos momentos que, para dar um passo adiante, necessário que a gente consiga estar bem com o outro. Quem é o outro? O que vive na nossa casa, o que vive no nosso prédio, o que vive na nossa rua, aquele que com ele nos encontramos durante a nossa trajetória terrena. Lembrando de tudo isso, só com o coração limpo é que nossa prece alcançará o máximo de objetivo. Deus escuta a todos, atende de acordo com a necessidade e o mérito. Então, se queremos alcançar o mérito de uma prece, vamos energizar nossas almas com sentimentos bons para ter condições de sermos atendidos por Deus. Tem uma passagem muito linda de Francisco de Assis, uma cidade chamada Gubbio, e que naquele momento estava aturdida, nervosa, agitada, querendo matar um lobo, que o lobo entrava e comia, devastava tudo, matava os animais, e a cidade estava com medo e desesperada. Francisco de Assis, passando por lá, foi notificado da situação do lobo. E todos nós sabemos
que Francisco de Assis é aquele que ama os animais. Onde ele passa, onde ele passava, os animais o seguiam. Não importava que tipo de animal era. Quando ele soube da história do lobo, ele pediu à população para aguardar um pouco, que ele iria ter com o lobo. A gente fica imaginando, né? Como que ele iria ter com o lobo. E lá foi Francisco de Assis atrás do lobo. Chegando aonde ele estava, o lobo, Francisco começou a conversar com ele. Meu amigo, meu irmão, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Está todo mundo com medo de você? Por que você não tenta? O lobo enraivecido não estava querendo muita conversa mesmo, não. Mas Francisco foi tentando, tentando, e conseguiu convencer o lobo a ceder e o levou até a cidade. Chegando lá, todo mundo com medo, afinal de contas era o lobo que matava. Francisco conversou com todos e disse que a partir daquele momento o lobo, se fosse alimentado, não mais mataria nem os animais, nem destruiria as plantações. Todos entraram num acordo e, a partir de então, o lobo passou a ser alimentado pela cidade. A moral é simples. O lobo ficou calmo, a cidade feliz, e todo mundo viveu nesse processo de reconciliação. Quem intermediou foi Francisco de Assis. Então, voltando para nós, né? Nós que temos esses rompantes às vezes, ficamos agressivos às vezes, também queremos tratar o outro com nossas tendências ruins, queremos responder à altura, queremos até maltratar muitas vezes, ferir da mesma moeda. Então, a passagem do lobo traz para nós essa reflexão. Todos nós, humanos, temos tendências boas e tendências negativas. Natural, porque somos espíritos que estamos numa trajetória de evolução desde quando fomos criados por Deus. E essa evolução é lenta, porque nós ainda não nos aplicamos nas matérias adequadas para tirar boas notas, passar de ano, sermos promovidos para estágios melhores. Então, ainda nos atemos a essas situações de violência, pensamentos ruins, coisas negativas. Este é o nosso lobo interno, que de vez em quando ele destrói, mata, magoa, faz chorar, faz sofrer. Mas poderemos até dizer, mas é o outro culpado. Foi o outro que provocou, foi o outro que não me alimentou, foi o outro. Aí vem Francisco de Assis e fala para nós: vamos lá, vamos tentar uma reconciliação, vamos tentar encontrar uma forma melhor de uma convivência. É o chamado de Jesus em nosso coração. É o grande reconciliador. É aquele que faz com que a gente pare, respire e pensa no que pode ser melhor para nós e para o outro. Sendo assim, o lobo em nós se acalma e tenta se aproximar do outro e recebe do outro, muitas vezes, a ajuda de que nós estamos precisando. Mas é um movimento muito grande
É um processo muito grande. Não é fácil retirar de nós as coisas que ainda nos atormentam, a fome, a sede do bem-estar que precisamos, sem agredir o outro. Por isso que é importante lembrar da presença de Jesus o tempo todo no planeta Terra, enquanto esteve reencarnado. Para Maria de Madalena, ofereceu a oportunidade de trabalho. A alma sofrida, doída, desgastada, encontrou naquele caminho do bem o lenitivo para a sua dor, para aquecer a sua alma e libertá-la. A mulher hemorroíça encontrou, naquele momento, na praça, a força para acalmar o seu coração e buscar a mudança para conviver com os outros de uma forma mais elegante, moralmente educada, mais sutil e mais feliz. Cada um encontrou no momento com Jesus, que era o conciliador, uma forma melhor de viver com a comunidade, com o outro, com aqueles que estavam à sua volta. Nós todos temos nosso Jesus também interno. Nós todos temos estes momentos em que a gente rasga a alma e sai e toca a túnica de Jesus num rasgo profundo de fé, na confiança desse mestre maravilhoso, bondoso e justo. Cada um tem este momento. Quando Jesus encontrou a mulher no poço de Siloé, ele também ofereceu para ela a oportunidade de mudança, com a água viva da fé. A cada momento que Jesus passava, em cada canto das cidades, ele oferecia a oportunidade da conciliação de cada um consigo mesmo e com a comunidade, através da sua presença de amor. Nada faltou a ninguém. Nada foi difícil para aquele que quis mudar, para aquele que quis buscar uma nova maneira de viver. E assim, voltando de novo lá atrás, nos momentos de Jesus, lembramos do Saulo de Tarso, que um perseguidor tenaz, pela túnica, pelo trabalho, pela vontade de ser justo na lei que ele acreditava, ele era um perseguidor de Jesus. E ao encontrar-se com Jesus, o que aconteceu? Aquela fera interna foi abrandada com uma pergunta: o que você deseja? Por que você me persegue? Lembra da pergunta ao lobo: por que você faz isso? E o lobo aquietou-se, e Saulo aquietou-se. Percebeu a grandiosidade daquele momento no toque profundo da sua alma e despertou. Levou o tempo necessário para adequar-se à transformação. Isolou-se, buscou compreender, buscou ajuda, buscou orientação e se transformou no grande apóstolo de Jesus. Esta é a chamada sempre. Vamos sempre ter a oportunidade de dizermos sim à conciliação. Sempre. Momentos lindos que Jesus viveu, em que, na casa de Pedro, ele corrigiu um comportamento muito natural do ser humano. Quando está junto, fala, critica,
faz fofoca, maledicências, e ele convocou a todos para a reflexão do Evangelho. E ali, com certeza, muitos refletiram a importância do silêncio, do respeito mútuo, de mudar a forma de se expressar, de aproveitar o tempo maravilhoso, perfeito, para um trabalho de amor que pudesse ajudar a muitos. E assim ficou instalado o primeiro culto cristão do lar, na casa de Pedro. Parando para pensar, hoje somos estimulados a realizar o nosso culto cristão no lar, ou culto do Evangelho. Vamos abrir o Evangelho, vamos sentar junto com os familiares, vamos colocar a água para fluidificar, vamos fazer a leitura, vamos interpretar o texto, vamos ouvir o amigo, o parente que está perto, vamos fazer a prece para a fluidificação da água, para os enfermos, para todos nós que estamos ali. Acaba o culto, fechamos o Evangelho, botamos a toalha na mesa com os adornos naturais da mesa e vamos viver a convivência na família. Como é esta convivência? Como tratamos o outro? Como nos dirigimos ao outro? O que fazemos para contribuir para a comunidade onde nós moramos? Qual é a nossa participação bondosa, educada, efetiva, que leva a todos o conforto de estar perto de nós? Porque, na verdade, a leitura do Evangelho fica vazia se não pegarmos o texto lido e vivermos esta mensagem dentro da nossa casa. Naquele momento, o Evangelho é a expressão da conciliação, do viver bem, do perdoar, do ajudar, para que possamos ter uma vivência pacífica, efetiva, produtiva, em que todos possam aproveitar de estar junto um do outro. O culto do Evangelho no lar só faz efeito se a prática dele começa a partir do momento que a gente compreende a lição conciliadora de cada página que o Evangelho traz. E mergulhando mais um pouquinho, vamos lá naquele momento em que Jesus, passando, encontrou o nosso irmão em cima de uma árvore, chamado um sicômoro. E ele fez ele descer dali e falou para ele: vou passar na tua casa. E passou. Que festa, que maravilha! Mas ele era um cobrador de impostos. Não ficou muito bem para Jesus, porque ele foi criticado. Como visitar um homem que era um cobrador de impostos? E tudo que Jesus fez foi estimular na alma deste homem que tinha lobos a conciliação com a comunidade, o estar resgatando a sua dívida, os seus feitos que não eram bem feitos, até acertar seus passos com a lei de Deus. Jesus não perdeu tempo. Cada situação tinha uma lição maravilhosa. Chamou os pescadores, mas por que pescador? Pessoas tão simples, tão humildes. Que bom que eram pessoas simples e humildes, porque os famosos,
Os donos da lei não iriam mudar seus pensamentos, nem tirar suas túnicas e togas e acompanhar Jesus. Uma mudança importante, porque Jesus precisava criar o seu ponto de apoio. E ele colocou toda a sua mensagem no ombro de 12 homens. Todos se conciliaram com a lei divina. Todos conseguiram entender que aquele homem simples, bondoso, iluminado, tinha uma missão maravilhosa e eles poderiam ajudar. Tocados, mudaram suas vidas, mudaram seus rumos e seguiram Jesus para a prática do bem e para a propagação da Boa Nova. Lembrei também das irmãs Maria e Marta. Ora, uma já tinha sido tocada por Jesus, a outra ainda curtia aquela dúvida, estava ainda entre as coisas do mundo, os afazeres, as coisas materiais, e não entendia que a mensagem de Jesus era de conciliação, era do bem, era do amor. Marta, Marta. Maria ficou com a melhor parte. Assim Jesus se dirigiu a Marta, que estava presa lá com seu lobo interno, vivendo as coisas materiais, indignada, injuriada, porque achava que Maria não estava fazendo nada. Quando Jesus falou com ela, compreendemos que viver com Jesus, estar com Jesus, é estar fazendo tudo no bem, cozinhando, lavando, passando, arrumando, trabalhando, ganhando o pão de cada dia. É estar com Jesus, fazendo tudo isso com amor e com bondade. Foi a lição deixada pela Maria. E vamos seguindo outros momentos de conciliação em que Jesus tocou profundamente as pessoas. A mulher viúva, tocada no seu coração. Ela não tinha muito ouro, não tinha muitas moedas, mas o pouquinho que ela tinha, ela conseguiu tirar de si própria e doar, porque era prática da época. Mas ela queria fazer a sua parte, ela queria usufruir das benesses daquela doação, porque ela sabia que era importante. E Jesus falou. A moeda que ela colocou fez o barulhinho, tocando a alma de Jesus, porque ela tirou dela mesma o que não tinha sobrando, era a sua essência. E assim foi cada momento com Jesus, em cada situação pela qual ele passou. E quando, no momento em que ele estava na cruz, carregando aquele madeiro pesado, infame, naquela via até chegar ao Gólgota, um homem de Sirineia chegou até ele e se ofereceu para carregar a cruz. Jesus, com certeza, não negaria, mas continuou carregando a sua cruz, para deixar um exemplo vivo para nós. Por mais pesada seja a nossa cruz, ela está no peso da nossa necessidade e que nós temos condições de suportar. Então, ali
Aquela lição ficou cravada nas nossas almas. Não reclamar, não revidar, não injuriar. Aceitar ajuda, sim, porque o Cirineu levou amor, levou paz, levou carinho, levou desejo de ajudar. E Jesus seguiu o seu caminho até o Gólgota. Voltando um pouquinho, e o Pedro, aquela fera interna que queria matar, cortou a orelha do soldado quando eles foram prender Jesus. E o que Jesus falou? Pedro, desembainha tua espada. Embainha tua espada. Então, o tempo todo, Jesus travou um riscado para nós de não violência, de conciliação, de tentativa de melhorar o nosso interior para poder fazer a nossa melhor parte. E Pedro aprendeu esta lição também. Jesus curou a orelha do soldado e ficou para nós aquela expressão de amor de Jesus, perdoando o tempo todo. Passando naquele momento em que Jesus se ajoelha e ora lá no Getsemane, desculpa, pedindo a Deus força, coragem, fé. Outro exemplo lindo, maravilhoso, para que nós possamos também fazer o mesmo nas horas em que tudo parece contribuir para nosso sofrimento, a nossa dor maior. Orar. Pedir a Deus a paz interna, a conciliação conosco mesmo, tentar lembrar das mensagens de Jesus e viver aquele momento com calma, carregando a cruz com dignidade cristã, dando nosso testemunho de fé, de esperança, porque tudo passa. Lembrando do momento em que Jesus estava na cruz. Todo ele machucado, seu corpo. Mas xingamentos, gritos, chicotadas, aquela coroa de espinho. E ainda assim, ele olhou para Maria, que estava lá, e para João Evangelista, falou para eles: Mãe, eis aí o teu filho, se referindo a João. E olhando para João, eis aí a tua mãe. Uma lição profunda de amor extracorpóreo. Uma lição de amor que ultrapassa a consanguinidade, para dizer para todos nós que o amor não pode fechar-se num cadinho da família consanguínea. Ele precisa expandir-se para abrir o coração para outros. Adoção, pets, famílias dos outros, vizinhos, transeuntes, porque no fundo todos são nossos irmãos, porque todos somos filhos de Deus. E assim essa lição de conciliação com o mundo, acabando com os feudos, com os grupos, com as hierarquias, com os status, nós estamos aprendendo a sair de nós e amar o outro com respeito e com muita, muita caridade. Na cruz, Jesus também ergueu o pensamento a Deus e pediu para que o Pai, Deus, perdoasse a todos que estavam ali naquela situação de terror, de dúvida,
de agressividade, de violência, que Deus perdoasse a todos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. É de muita emoção esse momento. No auge do seu instante crucial, Jesus fazer um pedido desse a Deus, significando que nós temos aí mais um exemplo primeiro de fé. Eu e o Pai somos um. Nada importa, nada me machuca, nada me fere. Deixando aí para nós a reflexão de quando ficar insuportável a convivência com alguém. Quando soubermos que alguém nos maltrata, amaldiçoa, vilipendia, agride, que a gente tenha coragem de erguer o pensamento a Deus e pedir para que Deus, o Pai, perdoe estas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. O mal para elas parece que vem para nós. É o que elas acham. Mas, na verdade, elas mesmas estão se envenenando, que o mal que elas estão doando, estão emitindo. E elas não sabem disso. Ignoram, por isso precisam ser perdoadas. E nós temos a força interna de não nos ofendermos, porque nós temos Jesus no coração. E essa fera interna que quer revidar, seja aplacada com amor, com bondade, com o desejo de melhorar, de ajudar o outro que ainda não despertou. Jesus passou, deixando a marca da luz, deixando os sinais de como devemos segui-lo, de como devemos considerá-lo um modelo, de como devemos tê-lo como nosso líder, o nosso guia. Jesus, o governador do planeta, aquele que recebeu de Deus a tarefa magna de preparar a terra para nos receber um dia. E ele disse o tempo todo: enquanto eu puder, ficarei convosco até o final dos séculos. Significando que nós ainda temos Jesus o tempo todo do nosso lado. E estaremos com ele até alcançarmos a nossa própria luz. Até alcançarmos a libertação de nós mesmos, das nossas trevas internas, amansando os lobos da nossa vida, procurando praticar o melhor bem possível todos os dias para este encontro da luz com ele. Jesus, o pastor. Jesus, aquele que conduz as ovelhas. Também um pastor tão perfeito, tão maravilhoso, que desceu à terra para não nos perdermos as ovelhas tresmalhadas. Segui-lo é o nosso dever cristão. Fazer um esforço de melhorar todo dia, um pouquinho que seja, a nossa conduta, para poder alcançá-lo um dia na perfeição que ele é. Que Deus ampare a todos nós, que nos guie com amor e carinho, que nós sejamos luz aonde quer que nós estejamos. Que a nossa fala seja simples para todos que estejam à nossa volta, para que ela seja entendida através do nosso exemplo.
da nossa vivência. Nem sempre agradamos a todos. Nem sempre agradamos os filhos, o marido, a esposa, aqueles que convivem conosco, pai, mãe, irmãos, porque eles conhecem, eles sabem quem somos, aquele que com eles conviveu e deve ter aprontado muito. Na misericórdia de Deus, ele permitiu que nós criássemos um elo de família, consanguínea ou não, mas uma família, para esta convivência, esse atrito diário, a gente conseguia amansar o lobo, conviver com o outro, e até o outro oferecendo para ele uma vestimenta, um prato de comida, a água viva do Evangelho, a alimentação daquilo que eu sei, daquilo que eu acredito, para que ele possa ser saciado também. Que nós possamos viver de acordo com Jesus em nosso coração. Desejo com todo amor no nosso coração muita paz para todos que irão nos ouvir, pedindo a Deus que abençoe este grupo que nos envolve agora, que nos convidou para o trabalho, e deixo aqui o abraço da nossa casa de Emmanuel, que a partir da pandemia existe no virtual, porque apareceu muita gente de muitos lugares e nós não tivemos coragem de fechar o virtual. Nós temos um trabalho muito grande no virtual, temos encontros no presencial, onde podemos estar juntos e trabalhamos muito, fazendo o nosso melhor para Jesus também. Queremos que vocês sejam felizes, porque nós tentamos ser felizes. É o que Deus quer. Muita paz, muita boa noite a todos. Obrigada, Elaí.